Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. No capítulo introdutório, nós falamos sobre os nossos pensamentos devem estar cativos ao Senhor e que as nossas ações são o resultado dos nossos pensamentos. Nesse capítulo 2, nós vamos ver que o comportamento externo é um resultado da nossa vida interior, né? Então, cada lição vai mostrando que tudo o que acontece conosco, as nossas, algo externo que aconteça conosco, nós temos algo dentro que esse externo consegue atingir. Então, quando a gente blinda essas fortalezas, quebra essas fortalezas da nossa mente, dentro de nós, quebra tudo isso, a gente cura, né, algumas feridas que estão ali, resolve conflitos internos, o que é externo ele não consegue atingir, porque ele fica na blindagem, né, ele não passa da blindagem. Um dos pontos principais, né, assim, eu acho que é um dos versículos, né, do capítulo principal para esse estudo é Efésios 6. O Efésios 6 é a armadura de Deus. Eu tenho assim que é um dos versículos, né, um dos textos mais fortes da Bíblia. É um texto que nos ajuda, assim, resumo, né, ajuda a combater o inimigo, né, nessa batalha que a gente passa, nessa batalha espiritual, que é uma batalha que a gente não vê, né? E a gente só consegue combater ela com oração e com a armadura de Deus, que eu vou mostrar quais são as partes da armadura para vocês, né? E eu acho que é um dos versículos que resume muito sobre esse campo de batalha. Então vamos começar que a mente é o campo de batalha. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Celestiais. Eu vou ler na Bíblia, eu vou começar, esse é o versículo 12, né, do capítulo 6. Mas eu vou começar no versículo 10 e vou acabar no versículo 19, porque ele é importantíssimo. Quero até que vocês busquem na Bíblia, Efésios 6, leiam ele todo, o capítulo 6 todo, grifem, anotem, né? Porque ele é o que vai ajudar a gente a combater o mal, combater, né, nessa batalha espiritual que passamos. Vamos lá. A armadura de Deus. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, do inimigo, de Satanás. 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, né? Não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial, né? Nas regiões celestiais quer dizer que é o mundo espiritual. 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. E o último, 20, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. São 20 versículos, eu falei 19, desculpa. Então, aqui, vocês entenderam como é a armadura de Deus? Quando fala no 14,
cingindo-se com o cinto da verdade. Então, a gente vai colocar o cinto da verdade para sempre buscar a verdade, né? Estar sempre do lado da verdade. Então, essa é uma parte da nossa armadura, né? Quando a gente está na verdade, busca a verdade, vestindo a couraça da justiça, sendo uma pessoa justa, não só no sentido de buscar justiça, não é buscar justiça, ser uma pessoa justa, correta. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho, então os pés calçados, as sandálias do evangelho, então nós vamos levar o evangelho a todos os lugares que nós estamos, não independente, no serviço, na escola, na vizinhança. Usem o escudo da fé, né, que é o que vai blindar a gente. Como que aumenta a fé? Eu já até falei em um livro anterior. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente usa o escudo da fé, quando a gente lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, a gente está se munindo com o escudo, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Então, porque como a gente vai conhecer os princípios, conhecer a Bíblia, quando o inimigo vier com a seta, fala, opa, na Bíblia não fala isso. Por isso que é muito importante a leitura e o estudo, não é só a leitura, né? Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A salvação, palavra de Deus, caminhos do Senhor, e a espada do Espírito é andar no Espírito. Tá bom? Então, esse aqui, e fazendo sempre orações dia e noite. Né? E a oração não é um rito, que a gente para e fica lá orando. Claro, a gente vai ter um momento no secreto com Deus, né? Que a gente cria um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, sim. Mas a oração é você lavando louça, lavando roupa, picando um alho, fazendo a comida, levando o filho para a escola, na academia. E todo este momento vocês vão estar orando, né? Pelo Senhor, agradecendo, mais agradecendo do que pedindo, a gente fala, né? E quando tem algum problema mais grave, a gente suplica ao Senhor, né? Pede súplicas a Ele para que ajude, né? Na direção e dê discernimento, sabedoria para lidar com aquilo. A gente nunca pede para resolver o problema. A gente pede para que nunca. Pode pedir, mas o ideal é que a gente peça sempre sabedoria, discernimento, passividade para resolver esse problema da melhor maneira, com o Senhor no centro. Bom, é um pequeno estudo de Efésios. Tem muito mais, Efésios é maravilhoso. Vemos que estamos em uma guerra. Não é contra os seres humanos, não é contra carne e sangue, mas contra o mal e os demônios. Satanás tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. Ele é muito astuto, gente. Ele conhece a gente melhor que a gente mesmo. Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Então, assim, ele usa planos mirabolantes. E tem uma maneira que ele consegue entrar na nossa vida através das nossas brechas. Não sei se vocês já ouviram falar em brechas que a gente dá na vida. Por exemplo, a pessoa que tem o vício de bebida, ela larga a bebida, não bebe mais, né? O Espírito Santo constrangeu, porque não são homens que constrangem, é o Espírito Santo constrangeu a pessoa abandonou o vício, está caminhando e de repente convidam ele para uma festa, ele vai para uma festa e onde rola muita bebida. Aí entra a postura do cristão que está estudando a Bíblia, firmado na Bíblia, firmado, não na Bíblia, firmado na palavra de Deus, realmente convertido. Ele vai o quê? Negar aquilo. Não, obrigada, eu não bebo mais. Não, obrigada, não bebo mais. Ele está no campo de batalha e ele está usando a armadura de Deus, né? Sendo justo, a verdade, o evangelho da paz, levando o evangelho através da atitude dele. O escudo da fé, ele está tendo fé de que ele não vai cair naquela tentação. Então ele está o quê? Usando o escudo dele, né? A armadura de Deus naquele momento, naquele campo de batalha, porque ali é uma batalha para ele, né? Que não é contra carne e sangue, porque não tem guerra física, mas é uma batalha espiritual, o inimigo tentando e ele lutando, o inimigo tentando. Tem duas opções, né? Ou ele sai da situação ou ele enfrenta isso dizendo não, 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 onde ele é testado, né? E uma vez que é testado e aí o inimigo vê e fala, caramba, tentei de tudo, não consegui, vou tentar outra coisa. Ele para de atacar nessa área e ele vai atacando em outras áreas. Então a gente vai fechando as brechas. Então ele sabe que ali não pode mais. Mas ele sempre vem podem perceber que quando chega algo na vida de vocês, chega sempre no ponto onde vocês foram tratados ou estão sendo tratados, ou é o seu ponto fraco, vamos dizer assim, ponto fraco.
Ele usa, essas brechas são os nossos pontos fracos. E ele sabe exatamente quais são e ele usa isso. O diabo é mentiroso, Jesus chamou-o de pai das mentiras e de tudo que é falso, em João 8,44. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astucioso de pequenos pensamentos inoportunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos, teorias. Ele se move devagar. Ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem estudado isso ao longo dos anos. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. E um dos pontos fortes dele é a paciência, coisa que a gente às vezes não tem. Ele tem de sobra, né? Ele nos conhece muito bem, tem muita paciência. Então, é um ponto para ele, né? Então, a gente não pode deixar. Então, como nós vamos guerrear isso, né? Nós vamos aprendendo. Demolindo fortalezas. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, não é arma de sangue, carne, revólver, espada, nada disso. E sim poderosas em Deus para destruir, derrotar fortalezas, anulando sofismas, né? Sofismas são argumentos, teorias, questionamentos. E toda altivez, altivez é a superioridade, que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo. Então, nosso pensamento sempre esteja cativo ao Senhor, sempre preso na palavra do Senhor, sempre preso ao Senhor, para que consiga derrubar, demolir essas fortalezas. Satanás tenta estabelecer fortalezas na nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e engano. Uma fortaleza é a área na qual somos mantidos escravizados, em decorrência de certa forma de pensar. Então, é o que eu falei, são as brechas, são as fortalezas que nós temos que ir quebrando. Né? Às vezes a gente pensa de uma maneira também bem endurecida. Então, tem tudo isso que a gente vai quebrando para derrotar essas fortalezas e ele não ter onde subir ali, onde, né, nos testar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas que precisamos para dominar fortalezas do Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde. Mas agora, note que estamos mais uma vez em uma guerra, a guerra espiritual. No verso 5, no último verso ali, ele mostra o local de batalha, né, onde é travada essa batalha. Ele argumenta conosco, oferece teorias, questionamentos, a gente começa a questionar e é onde leva muitas pessoas a não crer mais em Deus, nem na palavra. Por conta de tantos questionamentos, mas por que faz isso? Olha, na vida é assim, assim é na igreja. Sabe, começa aquelas teorias, comparações, questionamentos. Então, toda essa atividade se passa onde? Na mente. Então, o campo de batalha é a mente. Aí tem um resumo dessa situação, né? Estamos engajados numa guerra, sabemos disso. Nosso inimigo é quem? Satanás. A mente é o quê? Campo de batalha. O diabo trabalha para estabelecer fortalezas na nossa mente, né? Colocar pedrinhas ali o tempo inteiro. Ele faz isso como? Através das estratégias de engano. Ele faz uns planos, né? Elabora planos para isso. E ele não tem pressa. Ele tem o tempo dele. Vamos lá. Vamos examinar o plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando de um casamento feliz. Tem discórdia o tempo todo. Os dois irritados, amargos, ressentidos. Tem 2 filhos que estão sendo afetados pelo problema. A discórdia está transparecendo no trabalho escolar do filho, o comportamento deles. E uma das crianças está tendo problemas de estômago por conta do nervosismo. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar decisões, administrar finanças, disciplinar as crianças. Quer trabalhar, pois assim terá o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e responsável. Nessa altura, você deve estar pensando, eu tenho uma resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela conhece Jesus. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos atrás, 3 anos depois que ela e João tinham se casado. Então, eles conheceram Jesus juntos, né?
Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu comportamento seja mau. A faça sentir-se constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançosa. Agora é só infeliz. Ela já tem uma esperança. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. E ela tem sido aconselhada por duas pessoas e pede em cada frase das orações vitória sobre a ira, rebeldia, falta de perdão, ressentimento e amargura. Por que não tem visto mais progresso? Então ela conhece Jesus, ela tem um casamento, conheceu Jesus, ela tem já uma esperança de que ela vai para o céu, ela tem esperança que ela pode mudar, ela tem pedido em oração, ela tem sido aconselhada, como é o caso de muitas pessoas dentro da nossa igreja, tanto homens como mulheres. A gente está vendo o lado da Maria aqui. Então ela tem isso. Ah, não está sendo discipulada, está sendo aconselhada? Está. Ah, não estão orando por ela, ela não está orando? Está. Ah, ela não conhece Jesus? Conhece. Ah, ela não crê? Crê, ela crê que, né? A esperança dela, Jesus veio, salvou, ele vai levar ela para o céu, ela tem tudo isso. E onde que está o erro, então? Então vamos lá, a resposta está em Romanos 12, 2, que é um versículo, para mim, assim, um versículo chave, é um versículo que caminha comigo. Não nos conformeis com este século, com este mundo modelado, mas transformai-vos pela completa renovação da nossa mente, por seus novos ideais e atitudes, para que experimenteis por nós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aquilo que é bom, aceitável, perfeito à vista dele para nós. Então, esse é o versículo-chave. Não nos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformar essas coisas com a renovação da mente. Como a gente renova a mente, eu já falei também lá no outro livro, Uma Vida com Propósito, a gente renova a mente lendo a palavra de Deus, orando, meditando, preenchendo a mente com a palavra. Um copinho de água com a sujeira está sentada no final, no fundo. A gente acha que está tudo bem. Aí a gente começa a colocar a palavra de Deus. Vai colocando a palavra de Deus, estudando, lendo a Bíblia, orando. Essa sujeirinha vai misturando, a água vai ficando turva, vai subindo a sujeira, vai subindo, vai ficando mais forte tudo aquilo. Aí a água representa a palavra de Deus e a água vai entrando naquele copo e de repente fica totalmente limpo, porque a sujeira sai, né? Então é assim que funciona a renovação da mente. Vai acontecer de sujar de novo? Sim, o copo está aberto, ele enche de novo de sujeira, mas quando a gente vai deixando aberta essa torneira, é muito difícil a sujeira entrar, porque ela entra e já sai, né? Se você deixar o copo, faça um teste, coloca a sujeirinha no copo, água e vai colocando, abre a torneira e deixa embaixo para vocês verem, né? O que vai acontecer, a sujeira se mistura, tenta se misturar, né? Aí vai subindo, subindo e vai saindo. Sujeirinhas vão tentar entrar. Tenta jogar a sujeirinha com a torneira aberta. Vão tentar entrar, mas a água é mais forte. A palavra de Deus mais forte dentro sai muito mais rápido, né? Não fica ali remoendo lá dentro, né? Nem assentando a sujeira. Maria tem fortalezas na mente. Ela tem estado lá por anos nessas fortalezas. Nem mesmo ela entende como foram para lá e como que ela está lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, nem mandona, nem resmungona, mas sabe que o que fazer também para mudar isso? Parece que é simples, né? Mas tem uma batalha ali, onde entra a batalha espiritual. Ela não consegue controlar. Maria não pode controlar suas ações porque não controla os pensamentos. Ela não controla pensamentos porque são fortalezas que o diabo colocou bem cedo na mente dela. Satanás começa a desenvolver seus elaborados planos numa idade bem tenra. Por isso a importância de nós trabalharmos com a palavra de Deus com as crianças. Porque aí, naquele momento que o inimigo, como a cabeça está no campo fértil, aí o inimigo começa a soltar as sementinhas dele ali, e aí, como está fértil, vai reproduzir, vai brotar. Né? Então, quem chegar primeiro, quando eu falo assim, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Não fala no sentido de eu chegar, você chegar, a tia que chegar primeiro. Não é isso. A pessoa que chegar primeiro. É o inimigo. Quem chegar primeiro? O inimigo ou a palavra de Deus? Né? Então, isso é muito
Esse é um ponto até muito importante para vocês que têm filhos pequenos. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor, sem motivo. Se ela fizesse um movimento errado, descarregava a ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio, ninguém socorria ela. Né? Ele descarregava toda a ira nela. E por anos sofreu isso. Ele era desrespeitoso para com a esposa e com ela. O irmão de Maria era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral do Satanás, que tinha contado mentiras assim para ela, mais ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa, eles são todos iguais, não pode confiar neles, eles machucam, tiram vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser, pode dar ordens às pessoas, pode ser mandão, tratar pessoas da maneira que lhe agrada, e ninguém pode fazer qualquer coisa a respeito. Quando a gente lê isso, a gente entende algumas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. E aí a gente busca para saber qual é a causa, porque a gente às vezes não consegue tratar o sintoma. Mas quando você trata o sintoma leve, né, superficial, mas quando você trata a causa, aquilo acaba. E quando a gente vai buscar a causa, onde está a causa? Na nossa criação. Não é para culpar pai e mãe, tá? Não é isso. Mas é importante, porque assim, o pai e a mãe também sofriam por algo, às vezes não tinha alguém para aconselhar, não conheciam Jesus, enfim, tem os senões. Então eles criavam da maneira que achavam correto, né? Eu fui criada da maneira que minha mãe achou correta, eu crio meus filhos como eu acho correto, né? Meus filhos vão criar os filhos dele como acham correto. A gente sempre vai achar que pai e mãe tá errado em alguma coisa, né? Mas não é para culpá-los, mas transformar aquilo que aconteceu conosco em algo agora, nesse momento. Então, consequentemente, a mente da Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém mais vai dar ordens em mim. Então, a vontade dela era sair de casa. Então, o Satanás já estava promovendo a guerra na mente dela. Né? Ele repetia isso várias vezes na cabecinha dela. Umas 100.000 vezes, no período de 10 anos. E aí, veja, se está pronta para se casar e se transformar numa esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que ela queira, por algum milagre, não sabe como, né? Esse é um tipo de confusão que Maria se encontra hoje. E o que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer nessa situação? Né? É complicado. Como que você vai aconselhar? Ela já está sendo aconselhada. Ah, vamos orar. Ela já está orando. Como é que nós vamos ajudar a Maria? Então, nós temos o quê? As armas da palavra. Em João 8, 31, 32 diz: Se vos permaneceres na minha palavra, mas agarrar com força nos ensinamentos, e viver de acordo, não é só estudar, ler a Bíblia, é viver, né? Sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quem permanece na palavra, lê, estuda, pratica, é verdadeiramente discípulo. E conheceis a verdade vos libertará. Mas ela conhece a palavra de Deus, mas ela não está praticando. Como é que vai ter uma liberdade sem prática? Né? Nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus em nós, renovar nossa mente com a palavra e usar as armas, 2 Coríntios 10, 4 e 5, né? Que é as armas, que é a renovação da mente, para destruir as fortalezas e superioridades que se levantam contra o nosso conhecimento de Deus. Essas armas, que a palavra é recebida por meio de pregação, ensino, livros, gravações, seminários, estudos, como estamos fazendo, né? Nós devemos continuar na palavra até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. Está em Marcos 4:24. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão a medida de virtude e conhecimento que vos medirão. Também e ainda se vos acrescentará. Então, com a medida, né, com reflexão e estudo, que tivermos medido, com a verdade que a gente ouve, vos medirão, né, nós mediremos a virtude e conhecimento e ainda nos acrescentará. Então, vamos continuar usando a arma da palavra contra a armadilha do inimigo. As duas outras armas são louvor e oração. O louvor derrota o mal rapidamente, né, de qualquer plano.
Louvor e oração envolve palavra. Louvamos a Deus de acordo com a palavra e bondade. A oração é um relacionamento com Deus. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai, né? Sabendo que Jesus o ama, ele é cheio de misericórdia e ele o ajudará. Então, conheça Jesus, né? Não é só saber quem é Jesus, é conhecer. Conheça também o Espírito Santo, né? Ele está conosco o tempo todo como ajudador. Então, deixa ele ajudar, deixa ele direcionar. Às vezes a gente escuta aquela vozinha, a gente até crê que é Deus falando, mas a gente, por nossa vontade própria, a gente fala, deixa, não vou ouvir agora, vou fazer do meu jeito. E aí isso vai perdendo, porque ele fala, tô falando, não tá me ouvindo? Né? Aquela, vou parar de falar. Então, encher nossas orações com palavras de Deus. Em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, são espirituais. Então, precisamos o quê? De armas espirituais, porque estamos combatendo espíritos. À medida que Maria aprender a usar as armas, começará a destruir fortalezas que foram construídas na mente e ela vai se libertar. O seu marido, ela verá que nem todos os homens são como seu pai. Seu marido João não é. Ele a ama muito. Então agora tem o lado do João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do lar. João é nascido de novo, conhece a ordem correta para a vida familiar, sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, finanças, vida das crianças e a dele. Sabe de tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não se sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia confronto. Prefere tomar atitude passiva pensando, bem, quem sabe se eu deixar ela tomar conta da situação, consertar por si mesma, né, resolve a situação. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa. Vou orar sobre isso. Todo ele fala, vou orar sobre isso. Claro que a oração é bom, mas não se for apenas para fugir de uma responsabilidade. Né? Nós temos uma responsabilidade sobre nossos filhos. Quando você não toma atitude, você fala, vamos orar, me ajude em oração, estou orando pelo meu filho, mas não toma atitude. Né? A oração só por si, às vezes é uma fuga, né, da responsabilidade. João deveria assumir a posição que foi dada por Deus no lar. Né? Não é o Senhor machão que vai comandar tudo, mandar, só ele é poderoso. Não é isso, né? É uma autoridade. Em Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja, de todo o coração, todo amor incondicional. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deve ser firme com a esposa, né? Não deve ser firme com a esposa, mas amoroso, firme em amor, né? Deveria assegurar Maria, embora ela tenha sido ferida quando criança, e à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, também tem opiniões já formadas que abrem porta para o diabo manter cativos os pensamentos deles, né, nessas fortalezas. Então há uma batalha também dentro do João, na mente dele. Ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre falava, João, você é um desastre, você nunca será nada. Então João tentou muito agradar a mãe, porque ele ansiava por aprovação. Né? Todas as crianças pedem essa aprovação, né? Mas quanto mais tentava, mais erros cometia. Ele era desastrado, né? Então a sua mãe dizia todo tempo que ele era desajeitado. Ele derrubava coisas, porque estava tentando agradá-la. Né? Isso deixava ele nervoso e ele se frustrava. Ele também experimentou o tipo de rejeição por parte das crianças que queriam ser seu amigo. Esse tipo de coisa acontece em alguma altura da vida, né? Todas as crianças sofrem essa rejeição, adolescentes também. E isso arrasava João, porque ele já sentia a rejeição da mãe. Quando a criança não tem essa rejeição dos pais, né? Seja pai, seja mãe, quando um amigo rejeita, ele não encara de uma maneira se fechando. Ele leva isso no natural, rejeitou, vou para outra turma. Ele é mais expansivo nisso. E havia uma garota de quem ele realmente gostava no início do curso colegial, que o trocou por outro garoto. Então ele tinha rejeição da mãe, rejeição dos amigos, foi rejeitado pela garota. Então essas coisas estavam registradas na vida dele.
Então ele tinha o quê? O diabo fez o quê? Construiu fortalezas na mente dele por anos. Então ele não teve coragem para ser outra coisa senão quieto, tímido e introvertido. Ele não podia falar que a mãe brigava. Ele não podia expressar porque ele era rejeitado. Então ele não podia opinar. João é uma pessoa apagada que prefere não atrair atenções. E por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio assim. Não faz sentido dizer nada a ninguém o que penso. Ninguém vai ouvir. Se você quer que as pessoas aceitem, precisa concordar com elas. Então, a cabecinha dele tá o quê? Tenho que concordar. E as poucas vezes que ele tem toda a opinião sobre um assunto, pareceu que sempre estava perdendo porque saía briga. Então, havia confronto e ele não queria isso. Eu vou perder de qualquer forma, então eu prefiro ficar quieta e aceitar qualquer coisa. Então, vejam só as duas histórias. De um lado, ela precisou gritar, esbravejar, né, para se impor, e ele se calar. Então, é onde há o domínio da mulher sobre o homem. E qual é a resposta de tudo isso para finalizar? Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo Senhor, né, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restaurar da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o aceito aceitável do Senhor. Lucas 4:18. Vou explicar para vocês. O Espírito do Senhor está sobre nós, certo? Pelo Senhor, né? Esse Espírito veio através do Messias, né? O Senhor. Me ungiu para evangelizar. O que é evangelizar? Pregar as boas novas, pregar o evangelho. Aos pobres. Os pobres não é pobrezinho na rua, são os pobres de espírito, os que não conhecem o Senhor ainda. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Aqui, cativos são os cativos presos no mundo, cativos ao inimigo, tá? Vamos libertá-los através da palavra de Deus, levando as boas novas. Restaurando a vista aos cegos. Não é cegos que não enxergam. São os cegos da palavra, cegos que não estão enxergando o caminho correto. Para pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos são os machucados, quebrados, cheios de traumas. E apregoar o ano, né? E aceitar o dia da salvação, né? Abundando essa salvação na vida dessas pessoas. Certo? Então, para vocês verem como a gente lê um versículo faz diferença quando a gente entende o que está lendo, né? Senão a gente leva pro modo leitura simples do mundo, né? Na nossa mente própria. Com esses problemas de João e Maria, não é muito fácil imaginar como que é o lar deles, né? Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é a propensão oculta da ira que todos sabem que está lá, mas ninguém trata. A atmosfera do lar é terrível, né? E o diabo ama isso. O que acontecerá com João e Maria e com os seus filhos? Eles conseguirão sair dessas? Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver um casamento fracassado e família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31, 32 será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem estudando a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, se tornam livres. Olha só, estudar a palavra de Deus, conhece a verdade. Agindo na verdade, praticando, é que nos liberta. Só ler a Bíblia não liberta ninguém. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus se revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas as pessoas nem sempre aceitam. É um processo encarar falhas, defeitos, né? É um processo e lidar com eles também. As pessoas às vezes justificam o mau comportamento. Ah, porque minha mãe me tratava assim. Ah, porque meu pai. Ah, porque sempre é o outro, né? O passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usar como desculpa para permanecer escravos. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar. Então, ele está ali, está só esperando.
A escolha de quem? Nossa, por isso que nós temos o livre-arbítrio, como diz na Bíblia, né? O livre-arbítrio é isso, fazer escolhas. E qual o caminho que a gente vai escolher? E a saída deles é o seguinte, no 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio, né? Não tome conta de nós a tentação que não fosse humana. Nenhuma tentação ou aprovação veio a vós que estivesse além da resistência humana e que não fosse ajustada e adaptada e que não permanecesse a experiência humana, de tal forma que um homem, né? Mas o Deus fiel, né? A palavra, nos permite que sejam tentados, provados, além das nossas habilidades e forças, do nosso poder. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provê o livramento, uma forma de escapar, né? E de sorte que somos capazes de suportar. Então, assim, não há tentação nenhuma que o Senhor não nos prove que já dê uma resposta, que já tem uma forma de escapar daquilo, tá? Mas isso a gente só vai descobrindo e conseguindo através da prática da lei, da palavra. E João e Maria, né? A gente vê como Satanás toma circunstâncias e constrói fortaleza na nossa mente. Ele trava uma guerra na mente. É na mente a guerra, né? Não é físico. Então, nós temos, graças a Deus, armas para destruir. Deus não nos abandona, não nos deixa desamparados. Na primeira carta de Coríntios 10, 13, diz que Deus nos promete que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas a cada tentação ele providenciará uma saída, um escape. Qualquer um de nós pode ser João ou Maria, né? Estou certa que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com esse cenário. Os problemas são internos, em seus pensamentos e atitudes. O seu comportamento externo é resultado da sua vida interior. E Satanás sabe disso. Se ele puder controlar nossos pensamentos, poderá controlar nossos comportamentos, nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está do seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado. Eu oro aqui para que Deus quebre todas as fortalezas da mente de vocês, que vocês descubram o ponto, a causa de que está trazendo alguns comportamentos inadequados. Firmem-se na palavra de Deus, leiam, estudem, buscam significado, pratiquem os princípios bíblicos, né? Quando a gente fala praticar a palavra, praticar os princípios. Guarde a casa de vocês, a mente, o coração, que a mente e o coração de vocês sejam cativos ao Senhor, né? Na autoridade do Senhor, nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, finalizamos o capítulo 1 e no próximo estudo será o capítulo 2, uma necessidade vital. Espero que tenha ajudado muito esse capítulo, né? Cada estudo vai renovando a nossa mente, a gente vai conseguindo sair de algumas situações que a gente não conseguia através desses estudos, né? De caso, a gente fala. Né? Testemunhos são importantíssimos. Cuidado, gente, com o que vocês ouvem, veem e onde andam, né? Porque isso tudo atrapalha na renovação da nossa mente. Bom, fiquem com Deus e até o próximo estudo.